sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agro e Prosa, um projeto do Departamento de Economia Rural da Universidade Estadual do Maranhão, que busca falar sobre as ciências agrárias falando sobre a sustentabilidade, inovação e tecnologia. Eu sou Marina Cecília e hoje estou aqui acompanhada do meu colega Rafael Souza, estudante de agronomia. E hoje nós falaremos para um tema voltado para as políticas públicas para o desenvolvimento rural. Antes de nós darmos início, eu gostaria de agradecer ao apoio da Proexai e da UEMANET, nossos parceiros, para que esse projeto pudesse ser realizado. E hoje nós vamos falar de um assunto essencial para quem vive, produz e também para quem trabalha no campo. Esse tema é fundamental para a gente entender como o Estado ele apoia a agricultura, a produção de alimentos, a inovação no campo e também a melhoria de qualidade de vida dessas famílias que estão ali no meio rural. Hoje nós estamos recebendo um convidado especial, um servidor da Embrapa, referência em pesquisa agropecuária. Ele vai nos ajudar a entender como as políticas públicas elas influenciam a vida do produtor rural e também como a inovação tecnológica ela pode trazer uma nova perspectiva para esse meio. Como a Marina havia falado, hoje nós estamos recebendo aqui o analista de transferência de tecnologia da Embrapa, o senhor Carlos Martins, que lidera o sistema da roça sustentável. Muito obrigado, senhor Carlos Martins. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui participando com vocês dessa importante mensagem para os produtores e técnicos do estado do Maranhão e do Brasil, né? Porque o alcance do podcast, ele é ilimitado. Sim. Quando a gente fala de desenvolvimento rural, a gente não pode apenas restringir a questão de produzir mais. A gente também está falando sobre gerar renda, sobre promover a inclusão social dessas pessoas que estão ali no meio rural e também de incentivar práticas sustentáveis, garantindo também o acesso ao crédito, que é um meio muito importante, a assistência técnica, educação e também a saúde. E juntamente com isso, a gente também fala sobre a infraestrutura para quem vive dentro do campo, né? As políticas públicas elas são um instrumento central para organizar tudo isso. Elas ajudam os pequenos e os grandes produtores a poder proteger a sua agricultura familiar, produzir mais, estimulando também a pesquisa, fortalecendo as cadeias produtivas e também promovendo o uso de tecnologias inovadoras. Seu Carlos Martins, qual o papel da Embrapa nessas políticas voltadas para o campo? O papel da Embrapa é um papel fundamental nas políticas públicas voltadas para o campo, porque nós somos uma empresa de geração de conhecimento, de geração de tecnologia. Então a Embrapa subsidia as políticas públicas do governo do estado, do governo federal, até dos governos municipais. Os parlamentares, quando vão fazer alguma norma, alguma lei que atinja o homem do campo, ou que regulamente o meio ambiente, que regulamente o uso da terra, ou mesmo sobre resíduo de produtos químicos, sobre descartes de embalagens de agrotóxicos, eles procuram a Embrapa, porque nós temos muitos especialistas trabalhando na atividade, pesquisando nessa atividade, que vão subsidiar esses dirigentes, esses parlamentares, para que eles façam uma lei consubstanciada dentro da realidade do produtor rural. Porque a Embrapa vai lá e faz a prospecção de demanda. Os seus técnicos são altamente treinados, os pesquisadores são altamente treinados e eles conseguem perceber as necessidades do campo, o que o homem está precisando para melhorar o seu sistema, para dar mais sustentabilidade ao seu sistema, para ter mais rentabilidade. E essa informação vai lá para o parlamentar, vai para o ministro da Agricultura, para a instituição que está tentando conhecer a propriedade rural para regulamentar ela ou para fazer política de benefício para essa instituição. Então, ele procura a Embrapa e a Embrapa orienta essas políticas públicas com o conhecimento que é gerado
por meio das prospecções de demanda. O contato com o produtor não é só para levar conhecimento. Há uma troca muito grande, a gente traz conhecimento para dentro do sistema para abastecer essas políticas públicas. Então esse é o papel da Embrapa. Nós temos a Embrapa Meio Ambiente, por exemplo, colocar o exemplo, nós temos a Embrapa Meio Ambiente que tem um projeto muito importante na área ambiental. Esse programa ABC+, que é o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, por exemplo, é uma coisa que impacta o mundo inteiro e a gente trabalha para mitigar esse carbono, e agora a Embrapa subsidiou muitas ações dentro da COP30, por exemplo, com relação à diminuição da emissão de carbono. E nós temos também um programa de pesquisa muito interessante que é implantação de plantio direto nas nossas lavouras e integração lavoura-pecuária-floresta. Então a gente traz o ambiente florestal para dentro da lavoura, estabelece o plantio direto, corrige essas terras usadas já com pecuária que são degradadas. Essa é uma política muito importante que evita o desmatamento. A gente traz para dentro da propriedade o manejo dessas lavouras dentro de áreas já degradadas, sem a agricultura devolvendo terras para o sistema, porque uma terra improdutiva, uma terra que não tem vegetação, ela não mitiga gás de efeito estufa. Ela tem que ter vegetação mitigando esse carbono. Então, são políticas interessantes, subsidiadas por tecnologias, conhecimentos gerados dentro da instituição. Muito interessante essa sua fala. A gente reconhece o papel que a Embrapa tem no meio rural. E, na sua opinião, como é que essas políticas públicas, em consórcio com a Embrapa, consegue promover a maior fixação do homem no campo? Que a gente reconhece que é uma problemática, né? Esse êxodo da população rural. Como é que a Embrapa consegue atuar nisso e as políticas públicas para fixar mais homem ali? Rafael, isso é muito interessante. Quando você pensa em políticas públicas, é um universo muito grande de ações que precisam ser desenvolvidas e às vezes elas não são integradas. Uma política é como uma corrente, políticas públicas tem que ser como uma corrente que você usa no pescoço, uma cadeia produtiva. Então, cada elo ali do sistema é muito importante. Se você tem o produtor, você tem que ter o consumidor. Então, as feiras, por exemplo, são o ponto de encontro entre esses dois agentes. Mas para você fazer o produtor produzir com sustentabilidade, com garantia de qualidade de produto, porque o mercado quer qualidade, não quer comprar comida, quer comprar comida com qualidade. Então, para a gente integrar todas essas ações, a gente depende de muitos pontos que interliguem o produtor. Que passe, por exemplo, pela educação de jovens, preparação desses jovens por meio de educação por alternância, que é o caso da Casa Familiar Rural, programas da UEMA de capacitação desses jovens do campo, programas do próprio IFMA, que está presente em quase todos os municípios, temos o IEMA. Se a gente não levar a educação, a formação para esse jovem no campo, para ele utilizar mais tecnologia e dar um ambiente de alta produtividade para a sua propriedade rural, a gente não consegue atingir esse jovem para que ele permaneça no campo. Então, o próprio Pronaf já contempla o jovem, tem o Pronaf Jovem, tem o Pronaf Mulher, para incentivar a mulher a ser empreendedora, a ser agricultora. São várias linhas de crédito, mas não basta ter crédito sem ensinar essa pessoa a produzir. Então, tem que ter uma educação paralela, todo um processo, senão a gente fica... Imagine um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. O produtor não produz porque não tem acesso a crédito e o banco não libera crédito porque o produtor não produz. E o consumidor fica consumindo produtos que são, na verdade, produzidos por grandes produtores, são commodities, não tem aquela pegada da agricultura familiar, que é um diferencial
diferencial. Então, nós temos que integrar essa ação. No mesmo momento que nós educamos os jovens e os próprios produtores com uma integração produtiva, uma entrada desses produtores na rota da produtividade, na rota da renda, a gente precisa ter o consumidor que consuma isso, as feiras, como teve agora a Feira Nordestina de Agricultura Familiar aqui em São Luís. As feiras são o grande ponto de encontro entre o produtor e o consumidor. É uma ponte que faz um conhecer o outro e facilita esses processos. Para fixar esses jovens no campo, eles têm que ter renda. Tudo passa pela renda, porque se a propriedade não tem renda, ela não tem valor. O pai dessas crianças, desses jovens, acaba vendendo essas terras, e o próprio jovem, ele prefere ir para a cidade, trabalhar de mototaxista, de frentista em posto de gasolina, de movimentador de mercadoria no Mateus. Ele procura qualquer profissão que lhe garanta alguma renda, porque a propriedade improdutiva, a propriedade que não usa tecnologia, ela não consegue absorver esse jovem, porque ele precisa de recursos para ter uma roupa para ir no culto no domingo, para ir à missa, para ir na casa da namorada e ir a um parque de diversões. As pessoas precisam estar dentro da rota da renda. Então, são políticas integradas que incluem educação dessas pessoas, financiamento da produção, da industrialização e do ambiente rural. Até a própria casa tem linha de crédito para financiamento, galpão rural, casa de farinha, tem que ter. Depois, conhecimento sobre posicionamento de mercado, sobre a comercialização dos seus produtos, porque o pequeno produtor que não tem uma formação empreendedora, acaba que é o consumidor que bota preço na mercadoria dele. Ele chega e fala: eu tenho um saco de farinha aqui para vender, quanto você está pagando? Ao invés de dizer: o meu saco de farinha é R$400, que tá a saca de R$600 é a saca de... Então, ele é tão carente de informação que acaba que são os outros que colocam preço na mercadoria deles. Então, a feira, esse PENAI, PAA, programas de aquisição de alimentos do governo federal, quando a gente fala de Estado, eu compreendo que vocês estão falando de Estado da nação, e o federal, o estadual e municipal, todas as esferas que são o Estado. Então, os programas nacionais são muito importantes. A Conab é uma empresa muito importante nesses programas de aquisição de alimentos, porque eles potencializam a ação de produção e o PAA, por exemplo, ele está ligado ao PRONAF, Programa de Aquisição de Alimentos. Você faz o financiamento da produção e já tem uma garantia de preço mínimo para o teu produto. Então, você tem a certeza que você não vai precisar comercializar ele abaixo do preço, sabe? Então, isso é uma segurança muito grande para o produtor, para o jovem produtor e para a senhora produtora. Estimula o produtor a produzir mais, porque ele já tem uma segurança ali. E a gente observa também que de nada adianta o trabalhador ali do campo conseguir ter um acesso ao crédito se aquele crédito não vem acompanhado de uma assistência técnica, né? Ele vai cometer erros com aquele dinheiro. Às vezes não tem uma fiscalização tão eficiente, acaba que ele desvia o dinheiro que era para investir na produção. Sim. Ele comprou uma moto, ele compra um celular, coisas que fogem ali da produção, né? Então, acredito que tem que ser um ciclo, né? Um conjunto de coisas. Sim. Assistência técnica aliada ao acesso ao crédito, para daí sim eles conseguirem produzir e fixar mais ali no campo. Exatamente, Rafael, você tocou num ponto crucial. A preparação dessas pessoas para serem empreendedores rurais. Sim, tudo gestores. Passa pela gestão, pelo empreendedorismo. Então aí entra a importância do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e o Sebrae, que tem uma expertise muito grande na área de empreendedorismo, para trazer o conhecimento sobre gestão da produção. A assistência técnica hoje ela acontece principalmente por meio das prefeituras municipais. Elas têm uma equipe na Secretaria de Agricultura e tem a AGERP, que tem escritório em quase todos os municípios.
Então, a Embrapa, ela gera o conhecimento, leva esse conhecimento para esses técnicos que vão dar assistência para esses produtores. Agora, o técnico, o alcance dele é limitado. Geralmente vai até a comercialização, a orientação para comercialização, ali a assistência técnica consegue chegar. Orienta ele, porque para a pessoa pegar o Pronaf, ele tem que ter um projeto da AGERP ou de um agrônomo da região ou técnico em agropecuária para que ele tenha acesso ao crédito. Tem toda uma documentação que ele precisa apresentar, tem que ter uma carteirinha de agricultor familiar, que é a CAF. Então, tem as documentações que o banco exige e o próprio projeto para liberar o crédito já prendem ao produtor a uma certa garantia de assistência técnica. O técnico que faz esse projeto, ele ganha uma porcentagem desse projeto para prestar assistência técnica e pelo serviço feito. Agora, a orientação para o empreendedorismo é muito importante, porque como qualquer negócio, tem um custo de produção e o produtor ele tem que ter um capital de giro. Então, daquela produção, ele tem que destinar uma parte do recurso para pagar o empréstimo que ele pegou no banco e a outra parte ele tem que guardar como capital de giro. Capital de giro, no mínimo, em alguns casos, tem que ser de 35% do valor da produção. Ele tem que guardar aquilo, ou ele guarda na forma de mercadoria para ser comercializada e integrar os insumos da próxima safra, ou ele compra em gado, vai engordar aquele gado e aumentar a sua renda, depois além do capital de giro ele tira a renda, mas ele tem que ter essa orientação, senão na hora que ele pega aquele dinheiro da comercialização de 1.000 sacos de farinha, de 500 sacos de farinha, ele compra uma moto, ele às vezes vai até beber, vai e se acidenta e gasta tudo com o hospital e não vira nada. Então, ele tem que ter uma noção empreendedora, principalmente voltada para bem-estar da sua família, dos seus filhos, colocar em escola melhor, dar um transporte para esses alunos, esses estudantes, esses filhos estudarem, dar um suporte de livros, computador, um notebook. É a hora de investir na qualidade de vida na família e no acesso à informação, na inclusão digital dos filhos, porque são os filhos que vão buscar informação para a propriedade. Eu conheço muitas comunidades que são os filhos que mandam foto para mim dos problemas que tem na lavoura, porque os pais não conhecem do celular como eles conhecem, não têm acesso às redes sociais. Então, esse trabalho de inclusão digital também é muito importante e os filhos são as pessoas mais fáceis da gente se comunicar. Então, esses jovens, eles precisam ter garantia de renda, precisa que tenha produtividade nessas terras para fixar eles no campo, porque o campo ele é passado de geração em geração. O acesso a insumos por meio do financiamento é fundamental, porque sem insumos as nossas terras elas são naturalmente muito fracas, muito pobres de nutrientes. Se a gente não der uma oferta de nutriente na medida que as plantas exigem, elas não respondem satisfatoriamente. Se não responde satisfatoriamente, há frustração de produção. Mediante a frustração, as pessoas se desmotivam e abandonam a terra e vão para a cidade caçar outro meio de vida. Então, Rafael, é uma cadeia, uma corrente, como eu te digo, e uma cadeia, uma corrente, ela quebra sempre no elo mais fraco. Então nós temos que fortalecer o produtor, porque historicamente ele sempre foi o elo mais fraco de toda a cadeia. Sempre uma seca atinge a ele, uma enchente atinge a ele, o excesso de produto do mercado atinge ao produtor e beneficia o consumidor, a indústria. Então o elo mais sensível
e mais precioso que tem é o produtor rural. É dele que nós temos que cuidar com muito mais carinho, com essas políticas públicas que abranjam todas as áreas, porque é muito complexo. O governo tenta cobrir todas essas lacunas, todas as necessidades da produção, mas vão surgindo outras necessidades, outros arranjos, outros elos dentro dessa cadeia. Então, está sempre renovando leis, renovando políticas públicas, e a Embrapa, assim como a UEMA, outras instituições, outras universidades, vão alimentando, prospectando essas demandas no campo e trazendo para quem faz política pública para atingir esses produtores. Eu só tocou num ponto muito importante, que é a questão da visibilidade desses produtores rurais, né? E aí, como as políticas dessas compras públicas e feiras públicas, como o senhor falou, elas têm contribuído para melhorar a renda desses produtores e também trazer visibilidade para eles, né? Porque estar na agricultura familiar, estar mais distante da cidade, uma visibilidade maior dos seus produtos. Então, como as políticas públicas, elas conseguem trazer essa visibilidade para os produtores rurais? As políticas públicas, elas potencializam a ação dos agentes. Por quê? Uma feira, por exemplo, igual eu falei, é um ponto de encontro entre o produtor e o consumidor. E você, geralmente, com o produtor rural, a gente não chega e compra igual num supermercado e pega a nota fiscal e vem embora. Tem uma conversa paralela ali, a forma que ele produz, aonde que ele produz, aonde que ele costuma comercializar os seus produtos. O consumidor que consome os produtos da agricultura familiar, ele é diferenciado, ele está querendo aquele fornecimento contínuo. Então, o produtor familiar, para ele ter acesso a esse consumidor, ele tem que fugir da commodity. Eu falo sempre para os técnicos e produtores familiares, arroz branco, por exemplo. Todo mundo vende arroz branco, as grandes empresas principalmente, é uma commodity. Então o produtor tem que vencer essa fase do arroz branco. Ele precisava fornecer um arroz integral, que é só tirado a casca do arroz, não precisa passar pelo processo de brunimento, ou então torrar esse arroz lá na lavoura, porque na época da colheita dele, ele não está fazendo farinha, os fornos estão todos desocupados, ele pode colher a sua lavoura, o seu produto, e torrar esse produto e vender o arroz torrado. Numa operação dessa, Marina, o produtor está fugindo de um arroz branco que custa R$3 a R$4 o quilo na feira para um produto de R$15 o quilo. Só pelo fato de torrar o arroz. Ele tem o consumidor que quer aquele produto diferenciado. No feijão, por exemplo, a gente orienta os produtores que aqui no Maranhão a gente só produz o feijão calpi, e o maranhense gosta de comer o feijão calpi verde. Por isso que ele vai na feira comprar feijão calpi. O feijão seco, o Mateus vende, todo supermercado vende, então não tem interesse do produtor entrar na concorrência com o Mateus. Para ele vender um produto diferenciado, ele tem que colher ele verdoso, na vagem, e vender na forma de vagem ou de bulhado verde ainda, do jeito que o consumidor quer. Então é uma forma de agregar valor ao feijão naturalmente. O feijão que seria aí R$4 o quilo, R$5 o quilo de feijão seco, ele vendendo verde é R$15. Agora na feira nordestina de agricultura familiar eu também sou consumidor de produto da agricultura familiar, eu comprei de R$15 o quilo de feijão verde. Se isso aí fosse seco, Marina, a gente ia cair para 300 gramas de feijão, 400 gramas de feijão. Então é uma perda. Eu estou comprando um feijão com mais de 50% de água. Porque eu gosto, é assim. Sim. O produtor não está me enganando. E ele está fugindo da commodity, porque feijão seco todo mundo tem. Sim. A lavoura dele, ela produz 400 quilos em média aí de feijão seco. Mas se ele colher ele verde, ele vai colher 1.200, 1.400 quilos de feijão com um valor agregado muito superior. E a mandioca sempre orienta os produtores para essas 4 culturas. A mandioca, por exemplo, ela tem que ser transformada em farinha dentro da própria
comunidade, ele não pode ir vender a raiz. Se você comercializa a raiz, por exemplo, você vai vender a raiz de mandioca para o dono da fecularia a 85 centavos, R$1 o quilo. Isso é muito pouco, comparado com o que a farinha pode render. A farinha, ela é 30%, 33% de rendimento de farinha, até 35% chega. Então, se o produtor ele colheu 30 toneladas de mandioca, a gente tem uma conta que ele vai dar 10 toneladas de farinha. Ora, o quilo de farinha é em torno de R$10. Nós estamos falando aí de uma renda de R$100 mil, né? Se ele fosse vender a mandioca, 30 toneladas seria 27 mil, no máximo 30 mil a renda do produtor. Então, exatamente o lucro dele, ele tira nesse processo de industrialização. Então, o produtor... É fácil? Não é fácil. O produtor tem que querer, tem que estar motivado, tem que saber que vai ter esse retorno. E o milho, o ponto de comercializar o milho é milho verde. Então o produtor tem que ter essa lógica, essa inteligência e já plantar escalonado, né, para chegar no mercado em diferentes épocas. Se ele vai plantar 1 hectare de milho em consórcio, ele planta uma parte. Toda semana ele planta a capacidade de venda dele, mil plantas por semana, que no final das contas ele vai ter 700, 800 espigas para vender todo dia, toda semana. E o milho, ele permanece verde por aproximadamente uma semana. Então são esses arranjos. Se você deixar o milho secar, ele vira ração para galinha, ração para boi, tira o valor agregado. E então eu oriento da seguinte forma: o máximo de espigas viáveis que você tem, você comercializa elas verdes e transforma a planta com as espigas que sobraram em silagem para comercializar posteriormente. Sim. É um processo árduo, um processo de muito trabalho, mas quem vive no campo tem que estar acostumado a isso e está disposto. Agora, a dificuldade deles é ter o conhecimento para fazer uma silagem, ter esse conhecimento do momento de colheita para atingir, e o acesso ao mercado que as feiras e os programas de aquisição de alimento do governo federal vão atender. Então, você percebe que a gente tem que ter política desde o fomento da produção até o pós-colheita, que é a comercialização desses produtos e ainda a orientação desse produtor para o empreendedorismo, para fazer bom uso e chegar um dia no programa governamental e dizer: eu não preciso mais de Bolsa Família, porque eu tenho a honra de produzir o meu alimento com excedente para comercialização. É sobre isso que esses objetivos que as políticas querem atingir, é tirar o homem do campo da faixa da miséria, da pobreza absoluta, e trazer eles para a rota da renda, para a rota do agronegócio, porque o pequeno produtor também, ele faz parte do agronegócio, mas a terra dele tem que se tornar produtiva e ele precisa muito mais de políticas públicas para efetuar isso. Sim, justamente isso. E eu quero agradecer a sua presença, seu Carlos. É muito bom essa troca de conhecimento. E agradecer também ao público que nos assistiu e a convidar vocês a assistirem os outros episódios. Muito obrigado. Que tá uma lembrancinha do nosso podcast. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui na UEMA, conversar com vocês. Estou à disposição para quando vocês precisarem a gente vir conversar. É muita informação para tão pouco tempo. Mas o Sistema Agrícola Roça Sustentável, ele combina essas 4 culturas das quais eu mais falei aqui. É o consórcio rotacionado das culturas alimentares do arroz, feijão, milho e mandioca, onde o produtor tira o milho, o feijão e o arroz no primeiro momento. Geralmente o feijão ele planta na safrinha e a mandioca fica com grande poupança do produtor. Do mês de setembro em diante ele começa a retirar essa mandioca, que tem um ciclo mais longo, e fazer farinha dela até o final do ano. Ele faz toda a sua farinha. Então é um sistema de transferência de tecnologia que leva ao produtor
o conhecimento sobre 4 culturas fundamentais na agricultura familiar, são as mais plantadas e as mais consumidas pelo agricultor familiar. Leva o conhecimento sobre cada uma individualmente e sobre a interação entre as 4, sobre o consórcio entre as 4. Então, é um trabalho muito interessante essa rede que eu lidero, porque está transformando o cenário da agricultura familiar no Maranhão. Sim. É isso, agradecemos a presença de cada um de vocês.